Getúlio Vargas foi presidente do Brasil durante 19 anos. Ele foi o primeiro ditador do país e, mais tarde, presidente eleito pelo voto popular. Permaneceu no poder entre os anos de 1930 a 1945 e de 1951 a 1954, ano em que se suicidou. A era Vargas foi marcada pelo regime ditatorial do Estado Novo e, ao mesmo tempo, pela criação de importantes leis trabalhistas, entre elas o salário mínimo, a carteira de trabalho e as férias anuais. O Brasil tinha economia baseada nas exportações de café. São Paulo era o maior produtor do grão, mas Minas tinha uma participação importante também. Em relação aos produtos industrializados, o país importava quase tudo o que consumia, sendo totalmente dependente de países do chamado Primeiro Mundo. Com o crash de 1929 nos Estados Unidos, tudo mudou. Houve um baque para as exportações de café e também nas importações de produtos industrializados. Eis que surge Getúlio Vargas, que toma o poder na chamada Revolução de 30 e se autoproclamado presidente, defendendo exatamente a bandeira da industrialização. A Revolução de 1930 foi um golpe de Estado que depôs o presidente Washington Luiz, no dia 24 de outubro de 1930. O movimento foi articulado pelos estados de Minas Gerais, Paraíba e Rio Grande do Sul e impediu a posse do presidente eleito Júlio Prestes, sob alegação de fraude eleitoral. Também contribuíram em favor do movimento o desgosto popular em função da crise econômica de 1929 e o assassinato do político paraibano João Pessoa. Até 1930, a política no Brasil era conduzida pelas oligarquias de Minas Gerais e São Paulo, por meio de eleições fraudulentas que mantinham o país sob um regime econômico agroexportador. As elites paulista e mineira alternavam a presidência da República, elegendo candidatos que defendiam seus interesses. Este sistema político ficou conhecido como política do café com leite, ou política dos governadores. O modelo funcionou até os demais estados brasileiros crescerem em importância e reivindicarem mais espaço no cenário político brasileiro. Por outro lado, a crise de 29 atingiu a economia brasileira, provocando desemprego e dificuldades financeiras. O fato do Brasil ser um país monocultura cafeeira fez a crise fosse mais profunda, pois as exportações do produto caíram vertiginosamente. A crise econômica contribuía para o clima de insatisfação popular com o governo de Washington Luiz. Igualmente, havia o descontentamento de oficiais de baixa patente do Exército, os quais desejavam derrubar as oligarquias e instaurar uma nova ordem no Brasil. Devemos lembrar que os tenentes já haviam mostrado seu desagrado com a situação política brasileira, através de episódios como a Revolta do Forte de Copacabana ou na Revolta Paulista de 24. No início de 29, Washington Luiz nomeou o presidente de São Paulo, Júlio Prestes, como seu sucessor. Esta medida foi apoiada por presidentes de 17 províncias. Porém, a indicação de Júlio Prestes rompia com a alternância de poderes entre Minas e São Paulo, e por isso Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Paraíba não deram suporte a Prestes. Estas províncias se aliaram aos políticos de oposição e criaram a Aliança Liberal. Desta maneira, os candidatos desta agrupação foram o presidente do Rio Grande do Sul, Getúlio Vargas, e, para vice, o presidente da Paraíba, João Pessoa. Tudo parecia indicar a vitória de Júlio Prestes, e assim aconteceu. Nas eleições realizadas em março de 1930, Júlio Prestes foi eleito com grande maioria de votos, 1.091.709 contra 742.794 de Getúlio Vargas. Diante dos resultados, a Aliança Liberal alegou fraude e rejeitou a validade das eleições. Pouco tempo depois, em julho de 1930, João Pessoa foi assassinado pelo advogado João Dantas, em Recife. Acredita-se que o crime tenha ocorrido por razões pessoais e ligadas à política paraibana, mas a morte do candidato a vice-presidente transformou-se numa questão nacional. A indignação toma conta do país. Mesmo sem apoio, o presidente Washington Luiz não pretendia renunciar ao poder. Assim, em 3 de outubro, os militares liderados por Getúlio Vargas no sul e Juarez Távora no norte
convergeram para o Rio de Janeiro. Ao chegarem na capital, forma-se a junta governativa pelos 3 ministros militares Tasso Fragoso, Mena Barreto e Isaías de Noronha. Diante dos militares, Washington Luiz declara que só sairia do cargo preso ou morto. Imediatamente, a junta governativa o prende e o leva ao forte de Copacabana, onde permaneceria até novembro e dali partir para o exílio na Europa. Com isso, Getúlio Vargas tornou-se chefe do governo provisório com amplos poderes, revogando a Constituição de 1891 e governando por decretos. Da mesma forma, nomeou seus aliados para interventores das províncias brasileiras. Ao longo desse período, Getúlio Vargas procurou centralizar o poder. Muitos historiadores, inclusive, entendem que o período de 1930 a 1937 como a gestação da ditadura de Vargas. Vargas também ficou marcado pela sua aproximação com as massas, característica que se tornou muito marcante durante o Estado Novo. Getúlio permaneceu no poder até 1945, quando foi forçado a renunciar à presidência por causa de ultimato dos militares. Com a saída de Vargas do poder, foi organizada uma Constituição para o país, iniciada outra fase, conhecida como a Quarta República. Getúlio Vargas promoveu a industrialização do Brasil, investindo em setores-chave da economia, estabelecendo a Companhia Siderúrgica Nacional e a Petrobras, empresas que se tornaram pilares do desenvolvimento nacional. Apesar das diversas controvérsias, o legado de Vargas é inegável. Sua influência política e suas políticas moldaram o Brasil moderno, deixando marcas profundas na sociedade e na economia. Resumir as características da Era Vargas é uma tarefa complexa, principalmente porque cada fase assumiu aspectos diferentes. De maneira geral, as seguintes características podem ser destacadas: centralizador do poder. Ao longo de seus 15 anos no poder, Vargas tomou medidas para enfraquecer o legislativo e reforçar os poderes do executivo. Essa característica ficou evidente durante o Estado Novo. Política trabalhista. Vargas atuou de maneira consistente no sentido de ampliar os benefícios trabalhistas. Para isso, criou o Ministério do Trabalho e concedeu direitos aos trabalhadores. Era uma forma de reforçar seu poder e aproximar-se das massas. Propaganda política. O uso da propaganda como forma de ressaltar as qualidades de seu governo foi uma marca da Era Vargas e que também ficou evidente durante o Estado Novo e a partir do Departamento de Imprensa e Propaganda, o DIP. Capacidade de negociação política. A capacidade política de Vargas não surgiu do nada, mas foi sendo construída e aprimorada ao longo de sua vida política. Vargas tinha uma grande capacidade de conciliar grupos opostos ao seu governo, como aconteceu em 1930, quando oligarcas dissidentes e tenentistas estavam no mesmo grupo o apoiando. A postura de Vargas no poder do Brasil durante esse período pode ser também relacionada com o populismo, principalmente pelos seguintes aspectos: relação direta e não institucionalizada do líder com as massas, defesa da união das massas, liderança baseada no carisma, sistema partidário frágil. Com a eclosão da Segunda Guerra Mundial, em 1939, o Brasil toma a decisão de manter-se neutro diante do conflito europeu. No entanto, no governo existiam aqueles que eram a favor de apoiar o eixo e os que desejavam aproximar-se dos aliados. Devido à pressão americana, Getúlio Vargas decide declarar guerra à Alemanha e posteriormente mandar soldados para a Europa e ceder uma base aérea para os americanos em Natal, no Rio Grande do Norte. Em troca, houve concessão de empréstimos e modernização do armamento do Exército Brasileiro. A contradição entre lutar contra uma ditadura e viver num regime sem democracia determinou o começo do fim da Era Vargas. Vários intelectuais, associações de estudantes e mesmo parte dos militares começam a protestar abertamente contra o regime varguista. No dia 29 de outubro de 1945, Getúlio Vargas foi deposto por um golpe militar e pela UDN, sendo conduzido ao seu desterro na sua cidade natal, São Borja, no Rio Grande do Sul. Porém, em 1951, retornaria à presidência, concorrendo pelo Partido Trabalhista Brasileiro. Neste mandato, alcançado pelo voto popular,
lança as bases para a criação da Petrobras. O ano de 1954 foi um dos mais conturbados na história republicana brasileira. Em fevereiro, 82 coronéis, apoiados pelo então ministro da Guerra, General Ciro do Espírito Santo, divulgaram um manifesto criticando as greves dos trabalhadores e o custo de vida. Por um lado, o presidente demitiu o ministro e colocou no Ministério da Guerra o general Zenóbio da Costa, aceito sem restrições pelos militares por ter sido um dos comandantes da Força Expedicionária Brasileira na Segunda Guerra Mundial. A crise econômica do Brasil era grave em 54. Havia os fatores externos da crise do preço internacional do café e a dificuldade da venda da safra e o fator interno do aumento do salário mínimo e do custo de vida. Estes fatores econômicos estavam causando tensão e gerando uma crise política até aquele momento contornado pelo presidente Getúlio Vargas. Na madrugada do dia 5 de agosto de 54, o jornalista Carlos Lacerda levou um tiro no pé e seu acompanhante, o Major Vaz, foi morto com 2 tiros. A imprensa teve papel importante nos acontecimentos de agosto de 54. O crime de Rua Toneleiros mobilizou a maior parte da imprensa na campanha pela renúncia do presidente. O agravamento da crise política, que agora se transformara em político-militar, levou o presidente ao suicídio no dia 24 de agosto de 54. A história conta que na manhã do dia 24 de agosto de 54, após o suicídio do presidente Getúlio Vargas, seu genro, o governador do estado do Rio de Janeiro, Hernani do Amaral Peixoto, encontrou um envelope ao lado da cabeceira da cama. Ao abri-lo, verificou se tratar de uma carta de despedida. Oswaldo Aranha, que retornava ao Palácio do Catete, ao saber da morte do presidente e receber a carta, por telefone, começou a lê-la para a Rádio Nacional. Mas, muito emocionado e chorando, não pôde concluir a leitura, que ficou a cargo do seu filho Euclides. E, assim, o Brasil inteiro tomou conhecimento desse verdadeiro testamento político. Mataram Getúlio! Gritavam os populares nas inúmeras manifestações que se seguiram à notícia do suicídio do presidente. No Rio, São Paulo, Porto Alegre, Belo Horizonte e capitais do Nordeste, a multidão mostrava a cara e a manifestava profunda revolta com o desfecho trágico da dura campanha oposicionista contra o presidente Vargas. A morte do presidente Vargas causou enorme comoção nacional. Milhões de pessoas foram às ruas manifestar seu pesar pelo fato. Milhares e milhares de pessoas fizeram filas para ver, pela última vez, o seu presidente. O vice de Vargas, Café Filho, assume a presidência do Brasil e se torna o 18º presidente. No mês de dezembro, chefes militares divulgam um documento onde apoiam para as eleições presidenciais de 55 uma candidatura única de união nacional, visando apaziguar a crise política nacional. Gostaríamos de agradecer aos gentis amigos por terem assistido até aqui nosso vídeo. Lembrando, não esqueça de deixar seu like curtindo esse vídeo. Compartilhe também com seus amigos. Caso o amigo ainda não seja inscrito no nosso canal, se inscreva. E até o próximo vídeo.